Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre Synology NAS. Nesse vídeo específico nós vamos continuar o tema de um dos vídeos anteriores, na qual nós instalamos o Synology NAS em um computador normal e agora nós vamos começar a configurar. Nesse vídeo específico nós vamos mostrar um pouco mais sobre configurações de usuários, grupos e best practice, ou a melhor atitude na hora de fazer essa configuração. Desse jeito você mantém o seu sistema seguro e você tem a possibilidade de ter mais de um usuário conectado ao Synology NAS, tanto local ou como externo. Nesse caso, a questão de externo vai ser um pouco diferente, porém, nós vamos mostrar primeiro como se fazer a configuração de seus usuários e grupos. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes que a gente comece a sair mostrando como você pode fazer a configuração de usuários, grupos e outras coisas no seu Synology NAS, primeira coisa, você tem que ter qualquer dispositivo rodando Synology NAS, ou DS da Synology. Nesse caso, num dos vídeos anteriores eu mostrei como que você pode instalar esse sistema operacional rodando no computador normal, e a instalação é super rápida. Além do mais, você pode ter um dispositivo físico da Synology. O que eu sugiro, se por acaso você testar, funcionar e você quiser investir num sistema mais estável, o sistema físico da Synology é bem mais confiável e bem mais certeza que seus dados vão estar seguros. Mesmo assim, o sistema operacional dele é muito robusto e agora nós vamos mostrar um pouco mais como se fazer essas configurações. Então, primeira coisa, nós vamos vir aqui na tela e aqui nós temos o nosso Synology NAS, ou nosso DS, que já foi recém-instalado. Nesse caso, quando você usa a Synology, você tem esse painel e nesse painel eu estou logado com o meu Cyberlab, o mesmo usuário que nós criamos a última vez, e aqui estaria as configurações. Então ele aparece o nosso IP address, o tempo que ele está ligado. Se eu tivesse mais entradas de internet, ele ia aparecer outras entradas, justamente para garantir que se uma falhar, você não perde a comunicação do seu sistema. E aqui seria o seu resource, ou o que está acontecendo no seu sistema. E se a gente clicar aqui, ele vai aparecer um overview, network, disk, volumes e outras coisas, além do mais, todos os aplicativos que estariam rodando. Porque nosso HD for formatado utilizando o BTFS, ele vai aparecer esse BTFS, na qual ele fica fazendo um reclaim. O que significa? Você não precisa fragmentar seus dados. Basicamente, quando ele começa a gravar seus dados, se tiver algumas informações fragmentadas no seu sistema, ele vai lá e vai pulando espaços no seu HD, principalmente se for físico, e assim o teu HD demora mais tempo para processar, porque ele vai ter que localizar todos aqueles espaços físicos no seu HD. Porém, se você utilizar o BTFS, ele já vai fazendo essa desfragmentação em ordem para garantir que a sua leitura de dados seja mais rápido. Se vocês observarem, a quantidade de memória RAM que ele está utilizando é muito baixa, porque normalmente os dispositivos da Synology NAS ele já vem com pouca memória RAM, então desse jeito, se ele começar a usar muita memória RAM, o seu sistema vai ter não memória RAM o suficiente. Então por isso ele está usando 16, 130 e assim por diante. Além do mais, você pode vir aqui na parte Connections e pode ver o que está conectado. No meu caso, eu estou meu usuário conectado como Cyberlab e aqui o período que eu conectei, o IP address da minha máquina, o tipo de conexões e quais são os resources que ele estaria utilizando. Então desse jeito, se eu tivesse um usuário conectando através do FTP, ele ia aparecer FTP aqui. Se por acaso um usuário estiver conectando através de um programa específico, ele vai aparecer aqui qual o programa específico e qual que é as permissões que eles estão tendo. Além do mais, nós podemos verificar quais são os arquivos que estão sendo acessados. Você vai entender um pouco mais para frente quando a gente começar a criar os arquivos e começar a criar as permissões. Além do mais, nós podemos limitar algumas velocidades, nós podemos fazer alertas para a gente. Então, se por acaso nós quiser que ele avise se utiliza muita memória ou muito tráfego e assim por diante, ele vai fazer alguns alertas e aqui settings na qual ele tem a possibilidade de gravar esse histórico. Lembrando, o sistema operacional não grava basicamente nada, ele vai gravar tudo no seu HD, então se por acaso o HD falhar, possivelmente todos os seus dados podem ser perdidos até os seus históricos. Então nós vamos vir aqui e vamos colocar no controle painel. Aqui que seria a configurações ou onde você vai fazer todas as configurações do seu sistema. E aqui é bem fácil, você tem o Share Folder, File System, User Group e Domains.
Como eu falei, nesse vídeo específico nós vamos focar nessa questão de User Group e nós vamos entrar um pouco na parte de File System e File Service. Então, a primeira coisa, nós vamos clicar na parte de User Group. Aqui na parte de User Group vai ter todos os usuários. Como default, como standard, ele já vem desabilitado o usuário admin e o guest. Deixe eles habilitados. Eu sugiro você nunca utilizar esses dois usuários justamente porque todo mundo que vai tentar hackear um sistema, ele vai colocar admin, ele vai tentar sem admin ou alguma coisa. Além do mais, eles vão tentar utilizar como guest e se tiver desativado, a chance de ter acesso vai ser muito menor. Então agora vamos fazer uma suposição. Eu estou numa casa ou estou numa pequena empresa e vamos ter alguns usuários. O primeiro usuário que vai ser o meu Software Lab, na qual vai ser o meu administrador e aqui eu vou conseguir controlar tudo. Então se a gente vir aqui na parte de grupo, ele já aparece quais que são os grupos que eu tenho. No meu caso, eu tenho o meu administrador, meu HTTPS e my user. Vamos supor que eu estou numa empresa e vai ter diferentes departamentos. Então, o primeiro departamento vai ser o RH, e nós vamos colocar Next. Qual o tipo de permissões que eles vão querer? Nós vamos querer nenhum usuário nesse momento, porque nós não temos ainda esses usuários. Next. Agora ele vai perguntar qual usuários que você vai querer adicionar nesse grupo. Nesse caso, ainda nós não criamos usuários, então nós não vamos adicionar e vamos apertar Next. Agora, quais são as permissões de folders? Porque eu não criei nenhuma folder, vai ser 0. Permissões de aplicativos e assim por diante. Permissões de cota, por enquanto eu não criei nenhuma cota de usuário, então nós não temos como adicionar. E aqui são os aplicativos. Vamos supor que esse usuário quer que tenha acesso ao FTP, se ele quiser transmitir alguns dados, ao nosso File System e nosso SMB. SMB vai ser o acesso pela rede local, File System vai ser o acesso através do portal e o FTP. E agora nós vamos apertar Decline, 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 Decline. Então o resto dos aplicativos, Our System, todos esses aplicativos eles não vão ter acesso, eu só quero que tenha acesso a esses específicos. E agora nós vamos apertar Next. Nós queremos deixar cotas para eles. Vamos supor que eu quero que esteja uma velocidade, ou vamos supor que eu quero que ele tenha um máximo de dados que ele vai transmitir. No meu caso, nesse momento nós não vamos definir, de acordo com sua necessidade, você pode vir aqui e modificar. Nós vamos apertar Next e nós vamos apertar Done. E agora nós temos nosso grupo chamado RH. Então agora nós vamos criar um novo grupo chamado Engenharia. E esses usuários vão ter que ter um pouco mais de acesso. No momento não criei nenhum usuário, aqui nenhuma cota. E vamos querer que ele tenha acesso só ao Samba e FTP. Nós não vamos querer o File System, só esses dois específicos. O resto vamos bloquear o acesso. Velocidade nós não queremos definir e vamos apertar Next. E vamos colocar Done. Então agora nós temos nossa engenharia e nosso usuário. Então agora nós vamos vir aqui, nós vamos criar nosso primeiro usuário. E vamos falar que o nosso primeiro usuário vai ser Felipe. E-mail não é necessidade, eu sugiro você colocar. E aqui a nossa senha. Vamos criar uma senha aleatória, vamos colocar Apply. E nós vamos colocar Next. Agora desse jeito nós podemos definir. Como standard ele vai vir como usuário, mas também eu quero que tenha permissões de RH. Então, nós vamos vir aqui e vou colocar Next. Agora a questão de cotas nós não definimos. Aplicativos, porque nós já selecionamos os aplicativos do grupo, então aqui vai ser o permissões do grupo. Se por acaso eu quiser que esse usuário tenha permissões diferentes, como standard vai ser dentro do grupo RH e nós vamos apertar Next. Nós vamos apertar Next. E agora Felipe está no grupo RH, ele está entre o grupo User e RH e nós vamos apertar Done. Agora nós vamos criar um novo usuário. Então nosso novo usuário vai ser o Pedro. Vamos criar uma senha aleatória. Vamos aplicar e vamos falar que nosso Pedro está no grupo da engenharia. E vamos colocar Next. Next, Next. Ele está como grupo de engenharia, basicamente é tudo proibido, todos os aplicativos são proibidos, a par os básicos. Então eu vou colocar Next, Next e Done. Perfeito, nós criamos um usuário para engenharia e um usuário para o nosso RH. Mas antes da gente começar a distribuir esses usuários, nós vamos vir aqui na parte avançado e nós vamos verificar o que nós podemos configurar extra para a proteção. Primeira coisa, nós podemos fazer com que, se por acaso o usuário esquecer a senha, ele pode recuperar utilizando aquela sua senha ou seu e-mail que nós fizemos, ou nós podemos definir que o usuário tem que conversar com o administrador. Porém, para selecionar essa opção, você tem que ter configurado o e-mail antes de poder selecionar isso.
Se por acaso o administrador pedir para resetar a sua senha, ele vai forçar para que você mude essa senha. Nós vamos colocar assim. Agora aqui ele vai pedir para você ter uma força mínima de password. Vamos supor que não vai funcionar ABC ou password 1, 2, 3. Então tem que ter letras, mixas e assim por diante. Um mínimo de 8 caracteres. Se por acaso você quiser mais, você pode selecionar, mas 8 seria o suficiente. Nós podemos manter histórico, então vamos supor que eu não quero que o usuário repita as últimas 3 senhas. Então, pelo menos vai ficar um período específico de senha. Nós podemos definir o período que essa senha vai ser mudada. Então, nós vamos colocar enable e vamos colocar OK. E aqui o período de 30 dias. Se por acaso eu quiser que seja maior, eu posso colocar cada 90 dias para ele mudar a senha. Outra coisa, nós podemos pedir para mandar notificações por e-mail para o usuário, porém nós não vamos selecionar isso porque nós não configuramos nosso e-mail ainda. Então agora nós vamos vir aqui na parte Share Folders. Nós podemos definir alguns folders Share e desse jeito nós podemos vir aqui e vamos criar um Share Folder. Vamos supor que dentro desse Share Folder eu queira criar o nosso engenharia, e só os usuários da engenharia que teria acesso. Nós vamos colocar mais, engenharia, nós vamos deixar todas as configurações, vamos permitir que tenha um Recycling Bin, e esse Recycling Bin só o administrador vai poder limpar ele ou ter acesso. O que significa? Se por acaso deletar um arquivo, ele continua aquele arquivo na parte deletado, e qualquer modificação que você fizer vai criar um histórico daquele arquivo. Isso significa que se por acaso você quiser recuperar esse arquivo, você tem como fazer isso. Então vou colocar Next. Nós vamos querer encriptar esses dados. Nós podemos encriptar ou nós podemos deixar em branco. Se por acaso você tiver alguns dados sensíveis que você não queira que outras pessoas acessem, se por acaso tiver acesso ao seu sistema, você pode encriptar, mas no meu caso nós não vamos encriptar isso. Nós podemos selecionar para checar a integridade dos dados. O que significa? Ele vai verificar se por acaso teve dados corrompidos, quebrados e vai tentar recuperar isso. E aqui nós podemos selecionar para fazer a compressão, lógico, dependendo do tipo de arquivo que você vai ter, não vai conseguir comprimir muito, dependendo do arquivo você vai conseguir. Eu sugiro você deixar desselecionado se por acaso você estiver utilizando propriamente programas de engenharia, porque isso vai deixar um pouco mais lento o seu sistema. Se por acaso você estiver utilizando Words e outras coisas que seria mais compactáveis, então eu sugiro você selecionar. Outra coisa, nós podemos selecionar qual que é o tamanho do espaço que nós queremos limitar no seu sistema, ou nós podemos deixar ele liberado. Então qualquer pessoa pode adicionar até o teu sistema encher. Vou colocar Next. E agora ele vai aparecer o overview dos seus arquivos. Nós vamos colocar Next. E nós vamos falar qual que seria os usuários que teriam permissão. Como eu falei engenharia, então nós vamos vir aqui na parte de grupo. E nós vamos selecionar que o nosso grupo de engenharia teria acesso. E logicamente o administrador, nós podemos desselecionar o administrador ou nós podemos deixar selecionado. Eu sugiro você deixar selecionado, desse jeito o administrador vai ter acesso a esse arquivo. Agora na parte de usuário, eu não decidi nenhum usuário para ter permissões, só na parte de grupos que vai ter permissões. Nós podemos permitir aplicativos locais, que vai ser num próximo vídeo, porém nesse momento só o grupo administrador vai ter. Não temos nenhuma permissões adicionais e nós não temos nem FS permissões. Então desse jeito nós temos essa primeira pasta, nós vamos criar a segunda pasta e vamos falar que o RH vai ser essa segunda pasta. Nós vamos colocar Next, mesma coisa, sem encriptações. Nós vamos permitir que cheque. No meu caso, vou colocar para compactar, por causa que o RH vai ter mais arquivos de texto e assim por diante. Vou colocar Next. E nós vamos fazer com que o grupo RH vai ter acesso. E vamos colocar Apply. Agora, se você olhar, esse aqui não tem encriptação, esse aqui vai ter encriptação. Perfeito, nós acabamos de criar essas duas share folders. O que nós podemos fazer? Nós podemos verificar como que ele vai aparecer. Porque eu não quero acessar diretamente no SNB, eu posso vir aqui na parte de File System e posso verificar. Então teria esses dois share folders. Se por acaso eu adicionar algum arquivo, ele vai estar aqui. Se por acaso eu adicionar, vai estar aqui. Então desse jeito, esses dois arquivos, ou esses dois share folders, eu vou ter acesso porque eu sou administrador. Mas vamos supor que eu vou vir aqui, vamos sign out e vamos entrar com o nosso Felipe. Se por acaso você se lembra, esse usuário Felipe, ele vai ter acesso à parte do RH. Então nós vamos vir aqui, vamos copiar a nossa senha dele e aqui teria o acesso. Mesma coisa, se a gente vir aqui, ele só teria acesso à pasta RH.
Outra coisa, porque nós não permitimos que ele tenha acesso a outros aplicativos, ele só tem acesso ao nosso file system. E vai acontecer exatamente a mesma coisa para o nosso usuário Pedro. Porém, se vocês observar, esse usuário não vai ter uma pasta local, um home local para ele. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar isso para que ele possa adicionar os aplicativos específicos para ele. Vamos vir aqui, vamos colocar Sign Out. E vamos logar com o nosso Cyberlab de volta. E agora nós vamos vir aqui na parte do usuário, avançado, e vamos selecionar esse Enable User Home Service. O que significa? Isso significa que ele vai criar uma pasta específica para cada usuário. Nós vamos colocar Apply. Então agora nós temos uma pasta Homes. O que significa? Significa que cada usuário vai ter uma pasta Home específica para eles. Então nós vamos vir aqui e vamos entrar no nosso File System. Aqui no nosso File System, porque eu tenho acesso a absolutamente tudo, eu teria o nosso Engenharia, o meu específico Home, que seria a minha pasta, e teria o nosso Homes. Então significa que teria uma pasta específica para o admin, para o Felipe, para o Pedro e para o Cyberlab. Desse jeito, se eu entrar com o meu usuário Pedro, eu vou ter acesso especificamente a essa pasta Pedro. Se eu entrar como Felipe, eu vou ter acesso especificamente à pasta Felipe e assim por diante. Desse jeito, nós podemos garantir que cada usuário vai ter acesso aos seus share folders, possibilidade de compartilhar esse arquivo para outros, porém, ao mesmo tempo, ele vai ter acesso à sua pasta específica. No momento, isso não vai fazer muita diferença, porém, quando a gente começar a criar outros aplicativos, ou instalar outros aplicativos, tais como o nosso Synology Drive, nosso Fotos e assim por diante, isso vai fazer diferença porque o usuário vai ter acesso às suas informações específicas e outros usuários não vão ter acesso aos seus dados, suas fotos e assim por diante. Isso só é interessante se por acaso você quiser instalar outros aplicativos, tais como Synology Drive ou Synology Fotos e outras coisas. Se por acaso você quiser só utilizar como File System, perfeito, você não precisa criar isso, você pode criar um share folder que todo mundo vai ter acesso, porém eu acho muito interessante você criar essa parte Home. E por fim, a última coisa que nós vamos mostrar nesse vídeo seria a questão de segurança. Antes de a gente começar a criar qualquer coisa e montar esse sistema, nós vamos ter que vir na parte de segurança, na parte de account, que eu sugiro você criar essa parte de account. Para criar essa parte de account, você vai ter que linkar o seu e-mail, então nós vamos fazer isso, vamos clicar aqui e vamos criar o nosso serviço. Aqui como serviço, como standard inicial, nós vamos enable e nós vamos selecionar qual tipo de serviço que nós vamos querer. Nós podemos criar o nosso Gmail, nosso Google, ou nós podemos utilizar um custom e-mail. No meu caso, eu posso conectar diretamente no meu e-mail e fazer o login. E aqui, nós criamos nosso e-mail e nós vamos apertar Apply. Agora, desse jeito, nós podemos começar a receber notificações. Então, nós vamos voltar aqui na parte de segurança, Account, nós vamos habilitar e vamos falar que todos os usuários têm que ter autenticação dupla. Essa autenticação dupla pode ser utilizando o aplicativo, pode ser código ou pode ser por e-mail. Nós vamos selecionar aqui Enable Protection. Se por acaso ele tentar utilizar 5 vezes a senha errada, em 1 minuto ele vai bloquear por 30 minutos e assim por diante. E se por acaso ele tentar mais vezes, ele vai bloquear. Então nós vamos colocar Apply e nós vamos colocar Setup Late no meu caso. E agora ele vai pedir para você setar uma autenticação. O que nós podemos fazer? Nós podemos setar ela, User, vamos vir aqui, editar, personal e ele vai aparecer essa informação. Aqui seria todas as informações do seu. A conta que você está utilizando, teu e-mail, a língua que você quer e aqui o tipo de autenticação. Nós podemos utilizar diretamente o aplicativo do Synology, na qual você não precisa ter senha, ou nós podemos utilizar Two Factor Authentication, que pode ser um cartão físico ou um OTP. Desse jeito, nós chegamos ao fim desse vídeo. O que nós explicamos como você criar o usuário, como você criar teu grupo e algumas permissões básicas para share folder. Nos próximos vídeos nós vamos começar a mostrar mais aplicativos e nós vamos explorar um pouco mais a segurança do Synology NAS, de modo em que você pode se sentir seguro com esse sistema. Então, se você gostou desse vídeo, achou interessante, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima.